Boa tarde, gente. Pronto, vamos hoje fazer uma revisão voltada para os dois vestibulares que irão acontecer simultâneos em Caruaru, certo? Que são a SES e FAVIP. Coincidentemente, o programa de literatura, a leitura sugerida para vocês estudarem, para responder às questões, tanto da SES quanto da FAVIP, se coincidiram. Só salvo um autor, que é Álvaro Lins, que vai cair na SES e não cai na FAVIP, certo? Vamos ver. O primeiro item a ser trabalhado, a gente vai fazer uma revisão agora, é sobre o romantismo, certo? E os dois autores, que tanto a SES quanto a FAVIP indica a leitura, é José de Alencar e Castro Alves. Bem, antes de nós irmos, especialmente esses dois autores, vamos dar só uma revisada, dar uma geral, dar uma visitada sobre o romantismo, certo? O romantismo no Brasil, ele foi dividido em 3 gerações, certo? A primeira geração romântica é uma geração chamada indianista ou nacionalista, que foi aquela geração voltada a dar os valores naturais aos valores que nós tínhamos aqui. E qual é e qual foi o maior valor que nós tivemos durante todo esse período colonial ainda no Brasil, que foi o índio. Então, o indígena é o grande herói, é o tema principal da primeira geração romântica, certo? Indianista ou nacionalista. Tivemos 2 autores principais, que foi Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Todos 2 trabalhavam a mesma temática, essa temática, natureza e o índio. O índio como sendo o herói, certo? Dessa época, nos seus poemas. A segunda geração é quando a gente vai cair agora para José de Alencar. José de Alencar, ele fez parte da segunda geração romântica. Bem, o que foi então a segunda geração romântica? A segunda geração romântica foi considerada o mal do século ou a geração ultrarromântica. Porque, de fato, das 3 gerações, a segunda geração foi a que mais desenvolveu e foi a que mais apresentou uma temática romântica, da palavra mesmo romantismo, que era as questões dos sentimentos, o amor como sendo o centro das temáticas românticas. E esse amor era um amor muito mais idealizado, sonhado, do que mesmo concretizado. Para um autor romântico, especialmente de segunda geração, o mais importante era sonhar esse amor e nunca idealizá-lo, né? Nunca realizá-lo, aliás. Idealizar, sonhar com esse amor, o ser amado, a mulher amada, ela era inatingível, inabalável, intocável. Então, essa mulher amada era desejada, mas não se realizava esse amor. Porque para ser um escritor romântico de segunda geração, mal do século e ultra romântico, ele tem que sonhar com esse amor e não realizar. Sonhar, idealizar, o sofrimento. Daí vem as questões mais presentes nessa segunda geração, que é o sofrer, né? O sofrer por amar. Isso era a principal temática para o homem romântico dessa época. E nós tínhamos aí José de Alencar. José de Alencar foi um autor importante, como tantos outros, Casquilho de Abreu, por exemplo, tantos outros importantes para a segunda geração. José de Alencar, ele teve 2 livros, né? 2 romances dentre muitos, mas que teve um destaque, né? Que foi Senhora e Iracema. Todos 2 tiveram importância, ainda Iracema ainda com o resto, né, ainda com resquícios dessa primeira geração nacionalista e indianista, e Senhora já dentro mesmo da segunda geração romântica, certo? Onde fala a temática da ambição, do sofrimento por amor e a volta por cima dos sentimentos também pelo amor, certo? Então essa temática é muito voltada para José de Alencar. O amor vai superar e vai dar a volta em tudo, esse sofrimento por amar, certo? A segunda geração ela foi presente também por outras questões, né? As questões como o sofrimento, a busca
constantemente pela morte, esse sentimento de morte como fuga e como resolução de todos os problemas. Daí se tem a grande quantidade de suicídios. Nós tivemos uma grande quantidade, principalmente entre os poetas e estudantes da época, que por amar demais, por viver essa atmosfera, essa filosofia de sofrer por amar, muitos cometiam suicídio, certo? Isso era presente na segunda geração romântica. Bem como surgiu também na geração romântica, surgiram os primeiros contos góticos, os primeiros contos noturnos, que era aquele pessimismo, aqueles contos pessimistas, sempre com muito sofrimento. Então, isso rodeava muito a segunda geração romântica. O amar, o idealizar, o sonhar, o sofrer, o pessimismo, saudade de que eles nem sabiam de quê, certo? Essa busca de algo que eles nem sabiam busca de quê, mas buscavam algo que nem mesmo ao escrever eles conseguiram detectar o que estavam em busca. Então, a segunda geração foi o que de fato mais presente tem essa temática romântica, certo? Castro Alves, ele está presente na terceira geração romântica, já no final da geração da era romântica, já um ensaio para o realismo, a próxima escola literária, certo? Então, Castro Alves, ele fez parte da terceira geração, mais conhecida como a terceira geração social ou condoreira, por causa da árvore, o condor, e ele foi chamado como poeta dos negros. Por quê? Porque a sua maior obra foi Navio Negreiro. Navio Negreiro foi dividido em 10 cantos, cada canto mostrando essa vinda, né, desses negros, desde lá, quando eram sequestrados, quando eram retirados de sua família e de sua terra natal, até trazidos ao Brasil para serem escravos. E muitos deles, desses negros que vinham da África, eles eram lá pessoas importantes, eles eram príncipes, eles eram filhos de monarcas, né? Eles tinham um privilégio social e vinham para aqui serem escravos. Então, Castro Alves, ele também envolvido com o movimento abolicionista, ele luta por essa questão social, ele luta pelas questões abolicionistas, certo? Então, veja, Castro Alves, ele traz essa temática abolicionista e social, certo? E a sua maior obra foi Navio Negreiro. Então, consequentemente, vocês terão alguma questão, se cair sobre Castro Alves, vai ser sobre o Navio Negreiro, que fala dessa agonia, que fala dessa vinda, que fala desses negros vindo, que são seres humanos, humanos como qualquer outros, mas muitas das vezes nem chegavam no Brasil, eram arremessados ao mar, porque nem conseguiam chegar, sobreviver a esta vida. O próprio livro traz um mapa, né? Ele traz as imagens de como era o Navio Negreiro, né? De como os negros eles eram vindo, eles vinham em camadas, é como se fosse andares submersos, para baixo, para dentro do navio, quando eles vinham acorrentados e só mesmo a pão e água, né? Então, ele fala desse momento. E mesmo assim, no último canto, Castro Alves fala que eles são verdadeiramente guerreiros. Eles são tirados do seu seio familiar, são tirados de sua terra, vêm para servir aos outros, né? De forma escrava. Então, ele também fez parte da abolição. Mas Castro Alves, ele só não foi também considerado escritor dos negros. Ele também escreveu poesias, ele também teve a sua parte poética e lírica. E nesse lirismo de Castro Alves, e para muitos críticos literários, Castro Alves é considerado como um escritor que já estava ensaiando, mostrando que era um realismo. Ele estava muito mais próximo da escola literária do realismo do que propriamente da segunda geração romântica. Porque o amor que ele cantava nos seus poemas, no seu lirismo, era um amor verdadeiro. Era um amor que poderia ser concretizado, e deveria. Enquanto o poeta, na segunda geração romântica, falava que sonhar em beijar a mulher amada, sonhar em tocar, idealizava esse toque, esse chegar perto, esse beijo, esse olhar,
Castro Alves, nos seus poemas, ele mostrava que esse tocar, como era esse tocar e como era o beijo, e as sensações que o seu corpo sentia ao tocar esse outro corpo. Então é muito mais um amor concretizado, deixa de ser sonhado, idealizado, ele agora é realizado, certo? Então Castro Alves já ensaiando para o realismo. Bem, nós temos agora, que é o outro ponto que vai cair na SESI e na FAVIP, que é exatamente o realismo e naturalismo. Antes de nós começarmos, eu só quero dizer a vocês que o realismo, o naturalismo e o parnasianismo foram escolas literárias que aconteceram na literatura brasileira de forma simultânea, certo? Não houve o morrer de uma para começar outra, mas foram grupos de escritores da mesma época e que escreviam de estilos diferentes. E era difícil juntá-los num único estilo e dar um único nome de escola literária, uma única estilo. Então eles escreviam de forma simultânea, um grupo escrevia voltado para o realismo, outro grupo voltado para o naturalismo e outro para o parnasianismo, mas eram da mesma época. O realismo, a gente não pode deixar de pensar exatamente em Machado de Assis, né? Machado de Assis é considerado o pai da literatura brasileira e não é à toa. Existe um divisor de águas na literatura brasileira com Machado de Assis, certo? Por quê? Porque até então nós tínhamos dois tipos de narradores nas obras, né? Na prosa. Nós tínhamos o narrador observador e o narrador personagem. E Machado de Assis, ele vai inaugurar, ele vai colocar, ele vai inserir nessa literatura agora o que nós chamamos de narrador onisciente, que é aquele que narra como observador, é aquele que participa como um narrador personagem, mas além disso, ele vai analisar, ele vai refletir, ele vai apresentar para você a alma de cada personagem. É como se ele fosse realmente o Deus, né, que pudesse estar presente em todas as situações e ter ciência de todas elas. Então ele mostra pra gente, é como se a gente visse a personagem, visse as personagens, as relações das personagens, seja no conto ou no romance, como eles são por dentro, e o pensar, e o agir, e o motivo que leva a eles fazerem ter algumas situações dentro do romance ou do conto. Se a gente pegar, só por exemplo, para Machado de Assis, Dom Casmurro e a Cartomante, certo? Dom Casmurro, romance, a Cartomante, um conto. Todos dois são estilos diferentes, porque um é romance, dividido em capítulos, e o outro é o conto, que é o recorte, que é menor, né? Mas você tem a mesma temática, que Machado de Assis deixa bem claro para a gente. É um autor que ele conduz o leitor do começo ao fim ao texto. E em Dom Casmurro, até hoje, por mais teses que sejam levantadas, ninguém sabe de fato se Capitu traiu ou não mentiu. Não se tem de fato, não tem clareza no texto a traição. Por quê? Porque a intenção de Machado foi colocar apenas a dúvida. E a dúvida que ele coloca é para a gente enquanto leitor. E os críticos literários também deixam isso claro, que a dúvida foi colocada e foi intencional. Já na Cartomante, que é a história também de um triângulo amoroso entre Rita, Vilela e Camilo, Machado de Assis deixa claro, desde o começo do conto, que há traição. E ele mostra os motivos pelos quais levaram Rita a trair o marido, e trai o marido com o melhor amigo. E o melhor amigo se sente também traidor, além de ser o amante da mulher, também trai a amizade que tinha com o marido. E na Cartomante ele mostra a resolução. O marido traído chama o amante e mata a esposa e o amante. Então veja que Machado de Assis, ele, em dois textos, aparentemente com a mesma temática, mas ele deixa em você a dúvida, e no outro ele deixa a certeza. Então Machado de Assis, por isso que ele é ímpar na literatura brasileira, porque ele leva o leitor exatamente para onde ele quer que chegue.
Nós temos Brás Cubas, por exemplo, como sendo um romance de memórias, que é o narrador de fundo, né? Os escritos literários tratam dessa forma. O narrador de fundo, depois de sua morte, é como se ele volta e vai contando, ele vai narrando todas as relações que ele tinha, as amorosas, sociais e familiares. É um livro de memórias. E ele leva você exatamente para onde ele quer, o cenário que ele quer, as personagens que ele quer e a situação que ele quer. Então ele tem esse poder de fazer isso com o leitor. Ora, se você lendo Machado, parece que ele está conversando com você, está contando, narrando a história para você, né? E ele tem esse estilo literário. A outra questão de Machado, que é bem clara na literatura, é que a gramática, a sintaxe que ele usa nos textos dele, a sintaxe é perfeita. Não há uma única vírgula na construção dos textos de Machado que você não saiba ou que você tenha dúvida quanto à colocação daquela vírgula. Gramaticalmente ele é perfeito. Os textos de Machado de Assis são perfeitos, certo? E para o naturalismo, a gente vai ter quem? A Luiz de Azevedo, certo? A Luiz de Azevedo, ele tem uma importância também muito grande por sua obra O Cortiço. A sua obra O Cortiço, ele vem revelar, através de Um Cortiço, ele vem revelar as questões sociais e humanas. Enquanto que o realismo tenta mostrar para a sociedade que, através da objetividade, através de uma análise real dos fatos, através da ciência, nós teremos condição de entender esse mundo e as relações humanas, o naturalismo vem mostrar que, através de uma percepção de natural, do que é natural do ser humano, que o ser humano tem as mesmas necessidades que os animais, por exemplo. Então, vamos observar que tem quadros naturalistas que mostram o homem e a natureza, o homem e o animal, na mesma condição. E o Cortiço vem nos mostrar exatamente isso. São pessoas que moram num lugar, no amontoado de casas, em que você vai ter não tem saneamento básico, passa no meio das casas, onde a convivência entre pessoas é uma convivência tumultuada, cheia de conflitos. Por quê? São adultos, são crianças, são velhos, são animais que vivem naquele lugar, mas que têm o mesmo pensamento, a sobrevivência, certo? Aqui nós vamos ter também o parnasianismo, né? Como eu disse a vocês, são 3 escolas simultâneas. O parnasianismo, o príncipe do parnasianismo vai ser Olavo Bilac. Ele também é considerado um neoparnasiano, porque além dele escrever dentro do estilo que é o parnasianismo, que é a busca, né, é a retomada do clássico, apesar de que o Brasil, na literatura brasileira, não há um momento clássico, como na literatura portuguesa, com Camões, mas a gente vai ter essa retomada do clássico, do estilo clássico, principalmente a escrita através de sonetos. Soneto é um estilo clássico, certo? Criado na literatura grega, né? Então, esse buscar esse estilo perfeito, essa forma perfeita, onde a construção dos poemas são dentro dessa temática formal, o soneto formado por 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, em que cada palavra do último verso vai rimar com o outro. E aí, dentro, as rimas elas podem ser intercaladas, interpoladas, cruzadas ou livres. Então, buscando essa forma, a contagem poética desses versos, né, a versificação de cada linha do poema é milimetramente contada. São contagens poéticas diferentes de contagens gramaticais. Então, todo esse estilo literário, dentro dessa forma, eram os autores parnasianos que buscavam isso, a arte pela arte. Por isso que parnasianismo também é conhecido como a arte pela arte, a forma. Só que o Olavo Bilac ele também coloca conteúdo, ele é dos três que foram os 3 mais importantes do parnasianismo, ele era o mais lírico, ele era o mais sentimental, dava essa forma, essa estética formal clássica, mas também dava esse sentimento, esse lirismo, certo? Por isso que ele é escolhido para cair na SES ou na FAVI, certo? Agora no vestibular. Continuando, chegamos no modernismo, certo? No modernismo,
nesse primeiro item, eles colocaram para a gente Mário de Andrade e Manuel Bandeira, certo? Isso aí significa primeira geração modernista, certo? Por quê? Quem foram os idealizadores da Semana de Arte Moderna, por exemplo? Aí só está faltando um, Oswaldo de Andrade, certo? Não é? E foram os três que idealizaram a Semana de Arte Moderna. Por que eles idealizaram? Como foi que eles idealizaram essa semana, que na verdade foram 3 dias? Eles idealizaram, porque na literatura portuguesa saímos do simbolismo diretamente para o modernismo. Na literatura brasileira houve um momento de transição que não é considerado como escola literária, mas é um momento de amadurecimento, que é chamado pré-modernismo, onde os três vão à Europa, passam um período na Europa, assimilam, entendem, absorvem essas concepções novas, essas vanguardas, principalmente nas artes plásticas, e dizem o seguinte: agora vamos fazer uma literatura genuinamente brasileira, porque nós já temos histórico, nós já temos condição de escrever dentro do nosso próprio estilo e buscar essa liberdade de expressão, parar por sempre estar imitando alguma coisa, buscando algo. Vamos agora produzir uma literatura nossa, certo? Então, quando ele coloca para você Mário de Andrade e Manuel Bandeira, é porque ele está pedindo para você dar uma olhadinha nesses autores enquanto primeira geração modernista, a Semana de Arte Moderna, certo? A gente vai observar, por exemplo, qual foi Macunaíma, por exemplo, é um texto que fala de quê? Fala da relação do ser humano em São Paulo, né? A Paulicéia Desvairada, por exemplo, a Libertinagem, são textos escritos nessa época que vão falar exatamente dessa vida em São Paulo, certo? Esse começo de século em São Paulo. Então, essa é a primeira geração modernista. Aqui quando ele coloca o romance nordestino, certo? O romance nordestino, que é o quinto item, ele coloca 2 autores, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz, certo? Aqui começa a presença do regionalismo, de uma literatura regional, certo? Aqui em José Lins do Rego, a gente poderia tomar como exemplo o Menino de Engenho. Por quê? Porque o Menino de Engenho fala da visão através de uma visão de criança, como é a vida dentro do engenho. A ascensão da cana-de-açúcar até o declínio dela. É quando, através da visão de uma criança, se percebe toda a problemática desenvolvida nesse texto, certo? E Raquel de Queiroz, a sua maior obra foi o 15, quando ele fala da seca de 1915. Para os críticos literários, esse texto, esse romance, o 15, é mais um texto de memórias, é um romance de memória. Um romance em que Raquel de Queiroz, ela vai falar dessa seca que aconteceu em 1915 e que muitas pessoas e animais sofreram as consequências dessa seca. E que ela, usando uma personagem dentro desse texto, ela vai relatando a visão de criança do sofrimento das famílias nas fazendas, certo? Então é um relato, e aqui é a geração da literatura chamada romance nordestino, certo? O sexto ponto, que a gente vai concluir agora, com esses 3 autores, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto e Álvaro Lins. Vejam só, poesia crítica contemporânea, geração pós-45. Essa geração pós-45 diz o seguinte: Carlos Drummond de Andrade talvez tenha sido para o modernismo, junto com Clarice Lispector, junto, por exemplo, com Ferreira Goulart, que ainda é nosso contemporâneo, junto com outros autores, um dos críticos mais importantes de sociedade e de sentimento e de humanidade, certo? Dentro da literatura. Falando especificamente em Carlos Drummond de Andrade, ele teve 3 fases. A sua escrita, a sua lírica, teve basicamente 3 fases. Uma primeira fase, que nós chamamos de uma fase intimista,
certo? Que é uma primeira fase onde ele começa a ver o mundo partindo de suas experiências e de suas angústias, de seus sentimentos mais íntimos. Uma segunda fase chamada filosófica, que é uma fase em que ele coloca esse íntimo, essa fase intimista, em contrapartida ao mundo, face ao mundo, e começa a analisar ele mesmo dentro desse mundo, certo? E uma terceira fase, chamada fase social, que talvez seja mais importante de Drummond, se a gente pudesse dizer que Drummond teve alguma fase mais importante, mas talvez a que a gente mais conheça, é quando ele faz uma análise desse mundo. Qual o papel, qual o meu papel enquanto ser social, histórico e revolucionário dessa história de vida, história de Brasil, de mundo, de sociedade, qual o meu papel nesse mundo, certo? Então tem um poema dele, de Mãos Dadas, mais conhecido como Mundo Caduco, onde ele coloca exatamente qual a função que eu tenho nesse mundo. Eu estou cansado desse mundo e velhas coisas. Não é porque eu estou envelhecendo que eu tenho que envelhecer junto com esse mundo. Pelo contrário, eu tenho que torná-lo cada vez mais novo, não é? Então, Drummond ele tem uma crítica, através de sua poética, ele faz uma crítica do ser humano, do nosso pensamento, do nosso olhar do mundo e o que devo fazer nesse mundo, certo? O outro, João Cabral de Melo Neto, outro escritor, esse aqui novamente o regionalismo, mas de uma forma lírica. A gente observa que sua maior obra foi Morte e Vida Severina, onde ele fala a saga de retirantes que saem do interior do Nordeste em busca de uma vida melhor. Diferente de No 15, de Raquel de Queiroz, também regionalista, mas lá é um texto mais denso, é um texto mais pesado, é mais sofrido, e aquelas pessoas ali mesmo morriam. Nasceram naquele lugar, viveram naquele lugar e ali mesmo não buscaram outra possibilidade. Diferente dos retirantes de João Cabral de Melo Neto e Morte e Vida Severina, quando eles buscam vida melhor. Há o desespero, há o desengano, há as decepções, mas sempre a busca por esperança. E toda a construção de João Cabral de Melo Neto, no seu texto, é de uma forma lírica, é um poema do começo ao fim, chegando até ser cantado. É considerado uma literatura de cordel porque é praticamente cantado os seus versos, certo? Então ele busca, ele mostra que mesmo que a vida se mostre para a gente severina, mesmo que ela mostre a gente as condições e que ela vai nos vencer, que nós somos derrotados na vida, sempre há um fio de esperança. E essa esperança se renova no nascimento de uma criança, onde é nesse momento comparado com Jesus Cristo, ao nascer, que traz vida nova para a humanidade, certo? E o último autor, Álvaro Lins, que só está sendo contemplado na ACES, a FAVIP não contemplou, é um caruaruense, certo? Foi um homem bastante importante para a sociedade de Caruaru. Ele foi crítico literário, considerado um dos melhores de sua época. Ele foi crítico literário, foi jornalista e foi escritor. Além de ter sido um homem voltado para o folclore, para a cultura de nossa região. Mesmo ele fora de Caruaru. Mas ele passou, acho que, a primeira fase de sua vida. Depois, na segunda, já adulto, né, já bem consciente na sua profissão e na sua vida de escritor, ele sai. Mas mesmo ele saindo de Caruaru, indo para os grandes centros, ele não esquece de escrever, de relembrar os seus momentos em Caruaru. Caruaru sempre esteve presente aonde Álvaro Lins fosse. A obra de Álvaro Lins é uma obra que ainda não temos aqui em Caruaru acesso diretamente a ela, não é? Mas é uma obra voltada principalmente para Caruaru. Ele era crítico literário, ele fazia críticas, principalmente no jornal, de algumas obras literárias da época, e alguns escritores da época não tinham uma certa aproximação com ele. Porque como ele era um crítico muito respeitado, às vezes ele até afrontava o que dizia, mas ele era bem correto, bem coerente, bem consistente com o que ele dizia. Foi muito admirado. E também não é à toa que nós temos um colégio em Caruaru que leva o nome dele. Ele teve importância para a cultura caruaruense. Ele não
não deixou morrer a cultura de Caruaru, né? Ele não, onde ele estivesse, ele sempre falava da cultura, do folclore e das coisas de Caruaru, certo? Então veja, Álvaro Lins é o único que não está, que só está na SES, certo? Os outros estão nas duas. Então, fica aí a dica para vocês. Como é que eu vou encontrar as questões na SES ou na FAVI? Bem, vocês irão encontrar questões contextualizadas, certo? De repente você vai encontrar trechos de Drummond, certo? Fragmento de um texto de Drummond, em contrapartida com João Cabral, ou até mesmo com Álvaro Lins, para que você confronte esse estilo literário, essa época literária, dentro da temática de cada autor. Você pode encontrar dentro do romantismo um trecho de José de Alencar com um trecho, por exemplo, de Castro Alves, onde você justifica esse romantismo, ou a falta do estilo, ou a diferença de estilo. Então, o que é que nós temos que ter em mente? Vamos ter questões contextualizadas, questões que eu preciso fazer leitura de pequenos textos para compará-los e fazer a interpretação devida, certo? Então, faço só um lembrete a vocês. Nós temos aí alguns textos desses autores, que são textos em resumo. A gente poderia ver o resumo temático, o estilo temático de cada autor dentro de suas principais obras, para que a gente se aproxime e veja esse autor dentro de sua escola literária que corresponde, certo? Pessoal, alguma dúvida? Querem que eu retome algum ponto que não ficou claro de algum desses autores ou dessas épocas literárias? Não? Tá ok? Pronto, então, boa sorte no vestibular. Certo? Obrigado.